mais um podcast, o Renge Podcast, que é o podcast oficial da Rende. E hoje estamos com uma convidada super mega importante. Com todo orgulho eu recebo... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Renge Podcast. Esse podcast, ele é oficial da Renge, Arquitetura e Engenharia Condominial. E eu convido vocês, se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, a se inscrever, porque toda semana a gente lança um conteúdo novo dessa área condominial. Eu sou Renata Gomes, engenheira civil, especialista nessa área condominial e atuo há mais de 10 anos nesse segmento. E esse podcast está junto comigo aqui a minha sócia, co-hoster, irmã, amiga, Rita Souza. Seja bem-vinda, Rita Souza. Olá, pessoal. Que bom estar de volta. Eu sou Rita Souza, sou arquiteta, urbanista, especializada em paisagismo e também especializada na área da arquitetura condominial. Como a Renata já falou para vocês, a gente está abrindo aqui um novo ciclo do Renge Podcast. E a nossa proposta agora é trazer para vocês informação sobre vários setores do teu condomínio. Nós estamos bolamos para vocês aqui um programa, seria uma série com vários episódios, onde neste primeiro programa nós vamos abordar o tema plano de manutenção predial. E a cada episódio nós vamos abordar um pouquinho, um subtema deste grande tema, desse assunto tão grandioso e tão importante para ter os condomínios com qualidade física e emocional. E esse episódio, esse programa é para vocês, seja síndico, gestores condominiais ou até mesmo proprietários de imóveis. Se você está aqui com a gente, continua, porque com certeza esse conteúdo vai ser de grande valor para você. E hoje a gente vai começar falando sobre essa importância de se contratar um plano de manutenção para o seu condomínio. E aí, por que você acha que você deve contratar esse plano de manutenção? Gente, a gente quer deixar claro aqui para vocês que é de fundamental importância se ter esse plano em mãos. A gente é comum chegar em alguns condomínios e a gente pergunta para os síndicos, pergunta para aqueles gestores se eles têm um plano de manutenção. E é comum a gente ouvir que essas pessoas, que esses gestores não têm esse plano. Então, a gente quer conscientizar você, porque o plano nada mais é do que um guia para a sua gestão neste condomínio. No plano de manutenção vai conter todos os sistemas, todos os subsistemas, vai conter o prazo necessário, a periodicidade para se fazer a manutenção desses itens que eu falei, como também vai ter a descrição, ou seja, o que é que se precisa de manutenção daquele item, como também quem vai fazer, se é a própria equipe do prédio, se é uma equipe especializada, se é uma equipe, que tipo de equipe é necessário e é competente e é especialista para fazer essa manutenção. Então, fica aí um alerta, se você não tem esse plano de manutenção, contrata profissionais especializados para te ajudar nessa tua gestão e implantar esse plano de manutenção na sua edificação. E lembrando que quem é que precisa ter esse plano de manutenção não é só condomínios residenciais, condomínios empresariais, seja eles verticais, horizontais, todo imóvel precisa ter um plano de manutenção. Veja só, gente, para a gente ter um plano de manutenção predial, a gente precisa entender e conhecer cada edificação, né? Quais são os componentes de cada edificação, quantos elevadores tem, como é que é, conhecer a coberta, conhecer todos os seus sistemas e subsistemas, para que a gente possa entender e resolver e planejar essas manutenções, sejam elas preventivas, sejam elas manutenções corretivas. Então, veja só, para que a gente entenda e conheça essa edificação, a gente tem que partir da premissa de que a execução, o planejar
Uma inspeção predial é fundamental. E é para isso que existem profissionais responsáveis, especializados na área da arquitetura, na área da engenharia, que são capacitados para fazer um laudo de inspeção predial. E o que é isso, gente? O laudo nada mais é do que você constatar em toda a edificação os sistemas e subsistemas existentes e detectar naquele momento, visualmente, quais são suas falhas. Isso tudo estando bem exemplificado, estando bem constatado neste laudo de inspeção predial, é que você vai ter uma visão geral de todos os pontos da tua edificação. E com isso vai facilitar, vai ser o teu guia para que você peça para contrate uma equipe, seja uma equipe de engenheiros ou arquitetos especialistas em condomínios, para que elabore o manual de manutenção. Lembrando que tudo isso é baseado em normas técnicas, tá? Existe a norma que fala da importância de toda edificação se ter esse plano de manutenção, que é a NBR 5674. Então, todo esse plano, ele tem que ser elaborado baseado nessa norma. E também, como Rita falou, né, da importância dessa inspeção predial. A inspeção predial, só complementando mais um pouco, nada mais é do que naquele momento que se foi fazer aquela vistoria, a gente vai identificar quais são as possíveis manifestações patológicas e apontar. Como, por exemplo, gente, fissuras que a gente vai encontrar, infiltrações, problemas de faltas de rejuntes, de selantes, até mesmo desplacamentos cerâmicos. Isso é necessário. Existem também normas que falam dessa importância da manutenção. Tanto norma como também existe uma lei municipal aqui no estado, aqui na nossa cidade, que fala da periodicidade de acordo com o tempo da edificação. Ela fala da periodicidade e da importância de se fazer essa inspeção, tá? E vocês podem estar perguntando, né? Por que vocês estão falando nisso? Porque isso, gente, vai dar uma maior segurança. Primeiro, segurança. A gente vai dando segurança tanto para os usuários como para todas as pessoas que frequentam esse condomínio, essa edificação, esse imóvel. Como também a inspeção predial, ele vai fazer com que a gente, detectando essas anomalias, essas falhas, elas sendo corrigidas, ela vai aumentar o desempenho dessa edificação, ela vai aumentar a vida útil e dar mais segurança para todos os envolvidos. Além da funcionalidade, né? Quando a gente lida com um plano de inspeção predial, a gente também analisa a questão da funcionalidade de cada espaço e de cada equipamento, né, Renata? Do empreendimento. Né? Então, a importância de um laudo é grandiosa para que a gente conheça não só a edificação, né, com seus componentes, como também todas essas falhas que a Renata citou aqui anteriormente. Isso. E é muito importante, Rita, o síndico, né, o gestor condominial, ter junto com ele uma equipe técnica. Porque, às vezes, o síndico, às vezes o gestor, ele tem todo o conhecimento de gestão, da parte administrativa, digamos assim, mas ele não tem aquele conhecimento técnico na área de engenharia. O olhar crítico, O olhar crítico, né? Isso. Que isso são mais para profissionais que estão habilitados ali, seja ele arquiteto ou engenheiro, né? Isso. Lembrando que tanto o arquiteto como o engenheiro, ele pode atuar nesse ramo. E é muito importante vocês terem junto com vocês, nessa gestão, esse profissional, seja arquiteto ou engenheiro, para atuar em equipe, em conjunto com você. Porque a gente bem sabe que vocês respondem civil e criminalmente por qualquer ocorrência que aconteça nessa edificação. Isso é uma responsabilidade grande. E, às vezes, vocês não têm esse conhecimento técnico, esse olhar clínico que a gente, como especialista, tem. Então, a gente recomenda aqui que, se você não tem esse profissional, contrata, porque, com certeza, sua gestão vai ser bem mais assertiva, vai ser bem mais eficaz. Você vai ter mais segurança em atuar junto com esse profissional nessa gestão condominial.
Renata, então vamos lá. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês a importância de um plano de manutenção do teu condomínio. E que vocês tenham entendido qual é a diferença entre plano de manutenção e um laudo de inspeção predial. Isso. Né? O laudo de inspeção predial, ele vai fazer um reconhecimento, uma vistoria visual, sensorial, de todas as manifestações patológicas da edificação. E o plano de manutenção, ele vai pôr em prática o laudo de inspeção predial. Ele vai solucionando cada patologia de acordo com a sua classificação quanto à necessidade de se resolver isso num período bem mais curto, a médio ou a longo prazo. No laudo de inspeção, ele lista quais são as necessidades, as prioridades de resolução. E o plano de manutenção vai te ajudar a fazer todas essas correções do teu edifício de uma maneira planejada, organizada e com total eficácia. Visto também que é o seguinte, a Renata falou da importância de ter junto a vocês síndicos, seja síndico profissional ou seja síndico orgânico, a importância de ter profissionais habilitados, especializados, sejam eles arquitetos ou engenheiros especializados na área da engenharia e arquitetura condominial para auxiliar vocês na execução desses reparos, dessas manutenções. E também o seguinte, são esses profissionais que têm o conhecimento técnico para validar a empresa que você está contratando. Porque cada serviço, cada manutenção a ser feita tem as suas regras, tem as suas especificidades, quase que não sai, quanto a o que é que vai ser, os requisitos, a resolução do problema. A gente tem que também estar de olho, né, Renata, na questão dos documentos. Porque, por exemplo, se uma determinada empresa vai prestar um serviço para o teu empreendimento. Seja na fachada. Seja na fachada, ele vai ter que ter um certificado de que aquele funcionário está apto a subir na altura. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de subir numa cadeirinha, num balanço, 12, 13, 15 andares. Isso. E complementando, né, como o laudo de inspeção predial, ele nada mais é do que a constatação de todas as falhas e as anomalias da edificação, é entregue para o condomínio todas essa listagem, né, desses componentes que estão com falhas e através deles se elabora o plano de manutenção. Então fica aí alerta. Se vocês precisarem de elaborar esse plano de manutenção, fica alerta e contrata esse profissional para estar junto com vocês nessa gestão. Pronto, gente. Então, o primeiro episódio dessa nova série era justamente para isso, né? Para deixar vocês conscientes da importância desses dois segmentos que vai lhe ajudar na tua gestão do condomínio. No próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto e a gente vai trazer para vocês informações sobre os tipos de manutenção. Sejam elas manutenção corretiva, que é o que a gente mais vê, né, gente? E vamos mudar esse conceito. Corretiva, manutenção preventiva e a preditiva. Pronto. Então, no próximo episódio, que será lançado daqui a uma semaninha, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a gente vai esclarecer para vocês qual é a diferença desses tipos de manutenção. Então, lembrando que toda segunda-feira vai ao ar um episódio novo do Range Podcast. E se você nos acompanha, começa a nos acompanhar a partir de agora, porque com certeza você vai gostar desses conteúdos. Toda segunda vai ao ar e a gente te avisa nas nossas redes sociais. E muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.